Missão, quem fala mais alguma coisa aí? O que é missão? Levar boas novas, né? Todas as coisas, escolas. Sim. Ao mundo, né? E aí, quando a gente pensa em missão, levar as boas novas de Deus ao mundo, de que mundo a gente está falando? Salmos perdidas, pessoas que não conhecem Deus. Tiveram experiência de fato com Deus, né? Já ouviram falar, mas não experimentaram a verdade em Deus. E essas pessoas podem estar perto ou longe, né? E aí que a gente diferencia, né, o missionário que vai longe daqueles que têm o seu ministério, né? A gente pode até chamar de um ministério missionário, né? Aqui mesmo, onde está, né? Então, o meu mundo, o mundo que a gente está falando aqui, ele tem a ver com o lugar em que eu estou. Então, o meu mundo começa onde eu estou. Então, isso precisa ficar muito claro para a gente, para que no dia a dia não fique só aquela questão de, porque eu missionário, porque eu não tenho a responsabilidade, né, de levar as boas novas. O que será que é levar as boas novas, né? E aí vai virando uma confusão na nossa cabeça. Porque, teoricamente, a gente sabe. A gente sabe que é missão, a gente sabe o que eu vou falar que você já sabe, tenho certeza, mas no dia a dia é diferente. No dia a dia que eu estou na fila de um banco, que eu estou e tem uma pessoa lá meio irritada e você tem essa sensibilidade de perceber e de puxar um assunto, uma conversa com ela e falar de Jesus para ela, né? É nesse dia a dia que a gente vai entendendo quão distante a gente está, às vezes, do que Deus deseja para a gente, né? E aí eu coloquei algumas perguntinhas só para a gente começar a refletir, né? Como você vê a cidade? Você vê a cidade com bons olhos? Com maus olhos? Como que você vê? Como que é a sua fala, assim, no dia a dia? Ai, tá difícil, viu? Nossa, a cidade tá, olha, esse trânsito tá terrível. Como que é? Quem que gostaria de falar? Às vezes a gente reclama, né? Às vezes reclama, né? A cidade é ruim, queria morar no campo. Quem mais? Quem considera a cidade boa? Eu considero uma cidade de qualidade. Eu acho que, eu não sei, é diferente a visão, talvez, de quem sempre morou aqui e de quem já morou em outro lugar e veio para cá, né? Como é a gente. Então, eu acho que Botucatu é uma cidade boa de se morar, tem uma tranquilidade que outros lugares não têm, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Eu não acho mais que Botucatu é tão tranquila quanto já foi. Acho que já não é mais tanto assim, né? Como você mesmo brincou agora da questão do trânsito, né? As pessoas, eu percebo, as pessoas são muito irritadiças, né? Isso mostra muito no trânsito, é claro, né? Ver o quanto as pessoas ficam irritadas, né? O quanto elas às vezes fazem coisas assim absurdas no trânsito porque não tem paciência, né? Para poder esperar. Então, assim, a gente percebe e assim nos relacionamentos, o quanto as pessoas estão distantes, né? Muito preocupadas com muitas coisas e estressadas, né, também. Então, eu não sei, eu que sou de fora, às vezes eu percebo, talvez eu perceba mais isso, porque a gente que vem de fora consegue relacionar com alguma coisa, né, sem ser esse ambiente.
Então, mas mesmo assim, ainda acho que Botucatu é uma cidade boa, onde que eu pelo menos gosto, tenho prazer de estar aqui. Mas também tem aquele questionamento, eu não sei até que ponto, né? Deus põe amor no nosso coração também pela cidade, porque nós precisamos estar aqui. Então, tem uma outra situação. Exatamente isso. A cidade, ela é uma das definições, ela é um fenômeno humano. E como um fenômeno humano, ela depende dos seres humanos. E os seres humanos são muito maleáveis, digamos assim, né? Voláteis. Então, depende muito da minha percepção de como é a cidade também, do momento que eu estou na minha vida, da minha crença, né? Do amor que Deus coloca no meu coração ali naquele momento, né? As transformações que vão acontecendo no dia a dia mesmo, né? Também, né? Sim. E como é diferente, às vezes, a visão que a gente tem da visão que Deus tem da cidade. Porque nesses tempos que a gente está vivendo, realmente, se a gente for pegar de uma forma geral, assim, cidades, São Paulo, tá impraticável de se andar lá, né? Tá um formigueiro humano. Mas Deus, né? A intenção de Deus não é que a cidade seja dessa forma, né? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe alguns dados. Por que falar de missão urbana? Por que falar de missão urbana? Aqui tem um dado de um professor meu, que ele chamado professor Chu. Ele diz que 60% dos povos, aqui ele está errado, dos povos menos alcançados, estão nas cidades. 2 bilhões de muçulmanos, né, o povo não alcançado, está nas grandes cidades. Existe 1 bilhão de hindus, mais ou menos, que é também um povo que precisa ser alcançado, né? E esse é um dado muito importante para a gente pensar como é importante a cidade, como é importante. A gente tem mais ou menos 17 mil povos, né? Povos no geral, né? Com língua, com cultura específicas, né? E povos não alcançados são aqueles que têm pouca, quase nenhuma presença cristã ali no meio. Não tem uma igreja, não tem ninguém que possa fazer esse trabalho de evangelização. Então, é muito relevante as cidades, hoje em dia, terem esses números, esses dados, né? Pode passar. Alguns exemplos bíblicos. A gente tem a primeira cidade, né, da Bíblia, que foi, assim, satisfatória, na opinião de vocês. Qual que é a primeira cidade da Bíblia? Aqui Caim construiu. Ele deu o nome de Enoque, né? Que era o nome do filho dele. E Caim foi quem matou Abel. Então, uma pessoa de que Deus não se agradou. Então, há referências, né, na Bíblia da primeira cidade como sendo construída por um homem mau. Né? Será que a cidade ela deve ser vista dessa forma? Né? Aqui a gente tem uma forma de pensar a cidade segundo a visão bíblica. Então, Babel, também uma cidade que teve muitos problemas, uma cidade orgulhosa, que os moradores tinham o desejo de alcançar o domínio, o poder, né, sem limites. Sodoma e Gomorra, né, são cidades que não se arrependiam, não estavam nem aí para nada das ações que eles faziam, não estavam ligando para Deus. Nínive, né, aquela cidade terrível, que fazia atrocidades contra o povo de Deus. Roma, né, tinha
era muito presente o paganismo, o politeísmo em Roma era uma coisa absurda. E Atenas também é um outro exemplo, né? Qual que é o seu nome? Beatriz. Até a Beatriz leu uma passagem, né? Que falava de Atos, e tem em Atos 17 também uma passagem que vai falar de Paulo em Atenas e de como era cheio de deuses idólatras. Nesse contexto, então, né, se a gente for considerar com todo esse pessimismo, a cidade, né, como encarar as cidades como espaço de missão? Como será que a gente encara? Porque no dia a dia, eu vou ser sincera, às vezes desanima, né? Desanima. Às vezes desanima eu ter que sair, ter que encontrar pessoas, eu não estou afim de querer encontrar pessoas, muito mais de falar de Jesus. Nós somos seres humanos. E eu garanto que vocês também passam por isso no dia a dia. Tem dia que vocês não acordam bem. Então, como encarar a cidade como espaço de missão? Pode passar. Menos volta. Isso. Agora a visão de Deus. A visão de Deus sobre a cidade. É interessante ver como contrasta, né? A gente está falando aqui de Babel, daquela cidade terrível. Em Babel a gente observa a misericórdia divina. Ainda, querendo ou não, vocês vão te concordar comigo, que Deus teve misericórdia e não exterminou aquela população. Deus espalhou aquela população para que a glória dele fosse vista. O que eles estavam querendo fazer no Torre de Babel? Eles estavam querendo ter a glória só para eles. Eles não estavam querendo glorificar a Deus se espalhando pelo mundo. E Deus ele fala assim, não, você não está querendo fazer conforme eu estou pedindo para você fazer, então você vai fazer de outra forma, da minha forma. E aí Deus ele espalha pessoas para que a missão fosse cumprida. Então Deus ele exerce misericórdia divina. Deus ele suportou longamente a perversidade. Ele no texto diz que ele se inclina para ver o que os homens estavam fazendo ali naquele contexto. Então Deus é um Deus tão soberano e ao mesmo tempo ele se inclina para olhar para a gente, para olhar para essa cidade. Então esse é um exemplo positivo da cidade, que a gente precisa levar em consideração também. Jerusalém, eu coloquei as passagens ali, mas eu não vou ler. Mas Jerusalém enfatiza a presença divina, né? Nínive também teve a compaixão de Deus, né? E a Nova Jerusalém, né? Que é o destino redimido nosso e que a gente aguarda com tanto desejo. Pode passar. A cidade como parte da criação boa, pois ao criar tudo, inclusive a cidade, ele viu que era bom. Em Gênesis 1 diz isso. A cidade não é o mal em si, embora o pecado corrompa. A gente sabe disso. Deus ama a cidade. A cidade ela é vista como um espaço de poder, de cultura, de influência. Por isso que a missão de Deus envolve a restauração da cidade, né? Das esferas da cidade, porque ela é um espaço de influência. A cidade celestial é a morada definitiva de Deus com o seu povo. E a missão da igreja na cidade é ser testemunha desse reino, participando da restauração presente da cidade e apontando para a esperança futura. Aqui tem duas definições que eu acho muito legal
de salientar, Timothy Keller, ele fala assim, que toda a nossa história começa em um jardim, mas termina numa cidade, a Nova Jerusalém, né? O projeto de Deus para a humanidade, ele ousa dizer, né, é urbano, né? Deus tem um propósito nas cidades. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui em Botucatu por acaso, né? Tem as lutas, né? Às vezes dá vontade de ir para perto da família, tá? Às vezes dá vontade de ir para perto dos amigos, ou de fugir dos amigos, né? Às vezes dá vontade de ir para outro lugar que você imagina que você era feliz no passado, dá. Mas Deus tem um propósito para você aqui em Botucatu. E o crescimento urbano, Manuel Ortiz, ele fala que é mais do que uma realidade sociológica, é o cumprimento das intenções de Deus desde o início dos tempos. O crescimento urbano, ele vai muito além, ele ultrapassa a realidade dos fatos, a sociologia, o estudo das relações humanas, a geografia da cidade. Ele tem a intenção de fazer com que ele seja conhecido, né? Ele transcende. O significado é muito maior do que simplesmente o que a gente vê aqui com olhos humanos, né? O mandato cultural de Adão e Eva, né, que Deus fala de Adão e Eva, foi um mandato também de construir cidades. E é um mandato nosso, crescer e multiplicar, né? E uma coisa muito interessante que eu fico pensando é que a importância das cidades, ela tem um outro lado, né? Um outro lado missiológico. Em que sentido? As nações estão vindo para as cidades. Então, por exemplo, no Oriente Médio tem a janela 1040, né? Que é aquela janela aquela região que ocupa o Oriente Médio, a Ásia, a porção ali da África, né? Que tem muitas pessoas ali que precisam ser alcançadas por Deus. Aquelas pessoas estão migrando, estão saindo dos seus países e indo para outros lugares, outros países e chegando até nós aqui. Então, como é importante as cidades nesse contexto? Você não precisa nem falar que você é missionário, que você vai fazer missão fora. Você já tem um contexto transcultural aqui mesmo em Botucatu. Tem pessoas que professam outro tipo de fé, né? Eu conheço uma família de afegãos. Então, assim, as nações estão vindo para perto da gente. Isso é muito rico, isso é muito, muito poderoso e muito sério. É muito importante a gente levar isso em consideração. Como a Verônica disse já, né? A desigualdade, a violência, a solidão, a secularização nas cidades. As cidades hoje em dia estão passando sim por tudo isso. E a solução de Deus é simplesmente, e para nós é muito complexa, mas para Deus não é, amém? É redimir a cultura e não fugir dela. Então, nosso desafio hoje é não fugir da cultura, é não fugir dos desafios que a gente tem que lidar. Seja com os nossos amigos, seja com algumas pessoas que a gente lida no nosso dia a dia, com essa secularização, com a banalização dos nossos valores cristãos. Enfim, a igreja deve estar onde o sofrimento é mais visível, é onde nós devemos estar. Se nós não estivermos onde o sofrimento é mais visível, tem alguma coisa errada. Nós precisamos ser influentes na nossa cidade. Um outro sintoma, né,
das cidades de hoje em dia, né? Sufocamento da espiritualidade. Às vezes a gente se sente sufocado, né? A gente sente que a gente não pode exercer a nossa espiritualidade, a nossa fé em paz, né? A gente se sente inseguro na cidade, a gente tem essa necessidade de, meu Deus, eu quero fugir daqui. E Deus, Ele nos convida, né, a repensar tudo isso, né? E Ele diz assim, que há uma tensão nas cidades cujo cristão precisa aceitar e enfrentar. Essa questão de enfrentar o que Deus nos coloca diante de nós, né? Por exemplo, Jonas e Nínive, ele fez o quê? Ele fugiu, né? Ele não quis enfrentar a missão que Deus colocou para ele. Mas nós precisamos enfrentar aquilo que Deus coloca para nós. E nós precisamos estar sensíveis para isso. Muitas vezes a gente não tem essa percepção porque a gente está na correria do nosso dia a dia. E eu imagino que cada um de vocês tenha uma preocupação aqui hoje. Eu garanto que acho que ninguém está super tranquilo aqui hoje. Cada um está pensando em alguma coisinha enquanto eu estou falando, né? Mas Deus, Ele nos convida a querer fazer parte, Ele convida a gente a fazer parte da missão dele, né? E Keller entende que a visão bíblica da cidade não é nem pessimista nem otimista. A cidade possui uma natureza dupla, ambígua. Nesse caso, a tensão deve ser mantida. A tensão que ele fala aqui é interessante de pensar, porque acho que tem a ver um pouco com o que você estava falando, dessa, ora parece que estava bom e agora parece que o Botucatu não está tão bom assim, né? E será que a cidade é boa? Será que a cidade é má? Não tem boa nem má, né? Tem esse conflito entre a criação de Deus perfeita, aquilo lindo que Deus criou, e a queda, e os efeitos da queda. Então essas duas coisas, elas hoje, né, nosso mundo hoje, eles caminham juntos, né? Então é preciso que o cristão entenda essa tensão, entenda que quando você for evangelizar, você não vai poder anular a cultura do outro, porque é errada, porque não está de acordo com os princípios nossos, né? Você vai precisar ter paciência, você vai precisar fazer como Paulo, né? Contextualizar a mensagem, né? E a missão transcultural, ela é uma resposta de Deus. Por quê? O pecado original, ele vai criar uma necessidade transcultural do Evangelho. O que isso significa? O pecado original, ele afetou todas as culturas, certo? Ele não afetou só uma cultura, ele afetou todas. Então é necessário que haja uma missão transcultural, para que sejam afetadas todas as culturas, para que todas as etnias eleitas sejam trazidas de volta para a glória de Deus. Então, a missão transcultural é a resposta de Deus a essa redenção que Deus quer trazer na sociedade. Né? Pode passar. Perigos que a gente enfrenta. Que perigos vocês acham que a gente enfrenta nesse contexto? Assim, que você enfrenta? Me deem exemplos. Resistência de fazer a missão, de falar às vezes do Evangelho, né? Uma pessoa desiste, ela vem com desculpa, tá vendo? Sim. Uma resistência dela. Você percebe, né, que o outro tá ou deixa de lado, não quer te ouvir. Eu acho que às vezes até a escuta mais distorce também, né? Então junta outras crenças, outras coisas que a pessoa tem, fala, mas é bem assim, e às vezes vai mudando até um
que faz sentido para ela, né? Não está nem interessada com o que você está querendo passar, né? Tem muito a ver com o individualismo da nossa sociedade, né? A gente não está mais acostumado a lidar com o outro, com a opinião dos outros. Eu acho que um dos perigos também vem da nossa parte. Sim. Quando a própria igreja ela assimila o comportamento pecaminoso da cidade. E nisso ela perde o seu senso de missão. Né? E outro fato também é assim, quando nós nos acomodamos com aquilo que temos. Né? Eu falo que às vezes a nossa má compreensão da teologia reformada e calvinista, no hipercalvinismo, faz até a gente perder aquela pujança na visão missionária, na evangelização, e a gente se acomoda, onde a gente acha que o peixe tem que pular dentro do aquário, sendo que nós somos pescadores de homens, nós temos que lançar rede, nós temos que ir ao mundo, temos que pregar. Então, eu acho que existe perigo de lá, mas também existe perigo de cá. Quando a gente ou assimila e perde, e se identifica com o povo e não tem aquela noção da santidade de Deus, e quando às vezes a gente se acomoda no sentido, puxa vida, não, Deus vai salvar mesmo em algum tempo, a gente não precisa nem evangelizar. Eu acho que é um perigo interno. E os externos, eu acho que são as ameaças que sempre vêm, sempre vão vir. É lobo pregando é cordeiro pregando para lobo, né? Então, na ordem natural, a gente acha sempre que o lobo é que vai vencer, mas na ordem espiritual é o cordeiro que vai vencer o lobo, né? Amém. Amém. É bem isso. Outros perigos, né? É quando a gente entende a nossa cultura como superior à do outro. Então, a gente quer impor algo para o outro. Quer impor, a gente já chega chegando. Né? A gente, na hora de evangelizar, ou de falar de Deus, a gente já chega, não, porque você está errado, porque não pode fazer isso, hein? Deus não gosta, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, isso é um perigo que nós cristãos enfrentamos, com certeza, né? E o oposto disso, né, é o relativismo, né? Tudo pode, qualquer verdade importa, tem a sua relevância. Um outro perigo que a gente enfrenta, né, é o sincretismo, que é quando partes da mesma, de tradições religiosas, enfim, diferentes, elas se unem, né? Então, no catolicismo isso é muito comum, né? O catolicismo ele traz muito uma herança espírita, vários elementos espíritas, pelo meio assim, dos rituais deles. Então, e a gente observa esse sincretismo de muitas formas. Assim, só eu falar assim, nossa, que sorte que não choveu hoje, hein? É uma forma de sincretismo, assim, se a gente for pensar, né? Que sorte, o que é sorte, né? Então, é muito interessante a gente observar como o sincretismo está presente mesmo na nossa sociedade e na nossa igreja. E isso que o pastor falou, né, da irrelevância. Muitas vezes a gente se omite e a gente não assume o nosso papel. Né? E como então ser fiel ao Evangelho? Né? A gente já viu tudo isso, a gente já viu como o mundo está difícil, mas a gente já viu também como Deus tem o poder de redimir a cidade. Essa questão do sincretismo que você citou é uma coisa assim que, pelo menos eu percebo muito forte, né, aqui na nossa cidade. Eu acho que todo lugar tem alguma entidade ou alguma coisa que é muito forte dentro de um determinado espaço. Aqui em Botucatu, a Unesp é algo muito forte dentro de Botucatu, né? É uma influência muito grande. Então, o que a gente percebe é um orgulho, um ego muito grande em relação à sua formação, né? Ao cargo que você ocupa, porque eu trabalho em outro lugar. Então, assim, a gente
a gente percebe o quanto isso é difícil. E esse sincretismo, quando eu digo isso, essas pessoas geralmente têm muito forte essa questão do sincretismo, porque elas ocupam, né, no olhar delas, no entendimento delas, tipo assim, eu estou lá em cima, né, e você crê só nisso aí que você está falando, você é muito ignorante. Né? Então, o fato de você crer, se você acredita e tem esse sincretismo, isso para eles é, nossa, um grande entendimento. Mas eles não conseguem perceber, né, o quão distantes, né, eles estão de Deus nesse sentido. Mas isso eu percebo que é muito forte aqui em Botucatu. Sim, né? isso ocupa o lugar de Deus, né? Você que trabalhou lá, você o hospital é uma questão complicada mesmo, né? Pode passar. Em relação, né, é um exemplo, né? A gente falou de como agir nas cidades, como ser bons cristãos. É preciso que haja uma contextualização fiel às Escrituras, quando eu vou falar de Jesus. O que significa contextualizar a mensagem para a pessoa que está ouvindo? O que significa isso? contextualizar. Acho que é falar usando aquilo que é real para ela, que é palpável, que ela vai entender. Do jeito que ela possa entender aquilo que você está falando, usando da realidade que ela vive, né? Por exemplo, eu falar para você, pega essa cadeira para mim, e você não souber, não existe no seu vocabulário o que é uma cadeira. Você vai conseguir entender o que eu estou te dizendo? Não dá, né? Não tem como. Então, em cultura tem muito isso. Sim. Vou dar um exemplo aqui para todo mundo, que a gente via isso. Em estados a gente vê isso. Quando a gente chegou em São Paulo, em Minas, tem algumas palavras que são diferentes. Então, quando eu precisava falar com alguém, como por exemplo com a Marisa, chega para lá um pouco. Se eu falar chegar para lá, ela entende. Mas em Minas a gente não usa isso, a gente fala arreda. Tinha gente que olhava para mim e tinha arreda? O que é arreda? Acontecia isso, a pessoa ficar olhando para mim, arreda? O que é arreda? O que é arredar? Não era comum, né? Então, assim, mas algumas coisas a gente teve que modificar, até o jeito de falar, para que a gente pudesse ser entendido. Sim, isso acontece muito, né? De um estado para o Nordeste também. Nordeste é interessante. Mas é justamente isso, é você ter essa sensibilidade de quando for falar de Deus, entender como que é o contexto da pessoa. Será que é uma pessoa mais simples? Será que é uma pessoa mais culta? Será que essa pessoa vai entender essa palavra? Porque a gente está cheio de jargão, né, na nossa igreja, que nem a gente sabe o que significa, muitas vezes, né? Então, às vezes a gente começa a falar de jargões, assim, né? Enfim, de igreja, conceitos que a gente já sabe, depois salteado. Evangeliquez, né? Evangeliquez. Com outro que nunca foi numa igreja. Então, como que você vai, né? Falando a linguagem deles. Você conhece? É o que ele tem. Tem que ser. Viu, Lígia? A gente canta assim: no fragoso alcantil, na amplitude celeste, Jamais. pessoa o Senhor. O que é isso? Vocês nem têm na igreja, o povo sabe o que Não dá nem para cantar mais. O que é isso? Mas para essas mesmas coisas simples, a gente tem que cuidar, porque a gente vê muita gente falando, aceita Jesus? E a pessoa não sabe nem a profundidade da coisa. Então a gente precisa trocar em miúdos, né? Explicar melhor. Sim, exatamente. A gente às vezes tem aquele ímpeto de querer converter, né? Quando quem converte é o Espírito Santo,
isso é um outro perigo que a gente corre, né? De querer tomar o lugar de Deus. Então, muitas vezes pode acontecer isso e a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido de falar do Evangelho é ter relacionamento. Se eu for dar uma simples definição, assim, tem várias, mas eu gosto muito dessa palavra. Missão é relacionamento. Não tem como você fazer missão se você não se relacionar com a pessoa. Não tem jeito. Então, se relacione, pergunte o que ela gosta, né? E devagar, crie uma conversa amigável, não chegue chegando, né? Com tudo, achando que você é o dono da razão. A gente mas tô brincando. Mas Paulo, ele é um exímio, assim, exemplo de uma pessoa que sabia contextualizar muito bem, que sabia utilizar a cultura da cidade a favor dele e falar ainda de Deus de uma forma que eles conseguissem entender, né? Paulo, em Atos 17, né, ele fala com compaixão, que é essa questão do relacionamento, do amor ao próximo, né? Ele ocupava os espaços da cidade. Paulo, ele ocupava as praças, ele ia nas sinagogas, ele não ficava apenas no púlpito, né? Como eu coloquei ali. É interessante que a responsabilidade não é só do pastor, não, né? É de todo mundo. Você tem uma responsabilidade, a responsabilidade que Deus te colocou é o lugar onde você está. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? E quando ele vai falar do Deus desconhecido, olha que sabedoria, né? Muito. Usou exatamente, né? Ele usou aquele espaço ali para poder falar, né? para falar que era o Deus que eles não conheciam, era o Deus verdadeiro. É lindo. E, então, assim, a gente não pode esquecer que a missão urbana, ela envolve a soberania de Deus. Então, a gente apenas participa da obra, que é dele, mas ele é soberano. Deixa eu só ver aqui. Tem alguma coisa que eu esqueci. Mas tem a questão da criação, da queda e da restauração, que é o plano de Deus, né? Deus deseja restaurar a cidade e Ele quer nos usar para isso. E a missão dele, que a gente também não pode esquecer, que é uma outra faceta ali da missão urbana. Quando a gente fala de missão urbana, a gente precisa entender, então, a soberania de Deus, o projeto de restauração de Deus e também a missio Dei, que é a missão de Deus de trazer glória para Ele mesmo, através de nós. Ele usa, Ele tem o privilégio, Ele nos dá o privilégio, né, de participar dessa obra. E é interessante que cidades são lugares onde o pecado e a graça se intensificam. Quanto maior o pecado, mais abundante a graça de Deus é, né? Então a gente precisa ter essa compreensão de que há essa tensão, de que há a parte boa, há a parte ruim, mas a gente tem uma missão. Nisso tudo a gente tem uma missão. E isso precisa ficar muito bem claro, senão a gente esmorece. Pode passar. Então falta muitas vezes, né, uma visão missionária das igrejas. Outra questão importante, né? As igrejas é muito difícil, né? O evangelismo sem discipulado. Isso acontece muito. Então é muito triste de ver o quanto a gente perde tempo e recurso, enfim, né, as nossas igrejas podiam estar maduras, né, e estão ainda como crianças, né? E o medo da diversidade cultural e religiosa também é algo
eu estou falando aqui de evangelismo, né? Mas para contextualizar, em João 15,16, fala dos frutos que permanecem, né? Eu vou só ler com vocês. E aí a gente... fala assim: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedir em meu nome. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. É uma ordem de Deus, né? Não foi a gente não escolhe fazer missão. Deus escolheu a gente para participar da missão dele, né? Então é uma tarefa urgente, é obediência, é fruto natural da conversão, não precisa ser um peso, né? E a recompensa para isso, Deus recompensa. É a ação intencional de levar alguém a Jesus, mas não se encerra aí. E aí que entra batizando, né, discipulando, ensinando, né, que está em Mateus 21. Pode passar. Só para finalizar, algumas lições de algumas passagens da Bíblia que me chamaram a atenção, que tem a ver com o evangelismo, com missão urbana. Na parábola dos talentos, o que a gente percebe? Né? A gente percebe a justiça de Deus. Deus, ele dá um talento para cada um. É de forma igual que ele dá? Não. Ele dá 10 para um, ele dá meio para o outro fica meio com ciúmes do outro, não é assim? Mas Deus, ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Então, a gente não pode ficar querendo ter o mesmo que o outro tem, né? E Deus, ele vai cobrar da mesma forma, de acordo com a capacidade de cada um de retribuir, de multiplicar esse talento ou não. Então, isso é ao mesmo tempo um consolo e um desafio para a gente, porque Deus, ele não cobra da gente algo além do que a gente pode fazer. Então, ele não está cobrando de você algo além. Se você acha que está pesado, tem alguma coisa aí errada com você, né? Então, coloque diante de Deus isso. O que está pesando? Por que será que está tão penoso para mim falar de Deus no meu contexto? Tem 1000 razões que podem estar dificultando, né? Então, mas que você tenha essa consciência mesmo. Também o outro lado, né? Deus, ele exige de nós algo à altura do que ele está nos colocando na mão, né? Então a gente precisa levar com seriedade isso. E na parábola do bom samaritano, o medo fica claro assim na minha mente quando eu li, porque o bom samaritano, ele não teve medo. O sacerdote teve medo. O levita teve medo, né? O sacerdote teve medo por conta dos rituais todos que ele tinha que cumprir. Parecia que ele tinha toque. Não podia. O levita também por conta de outras questões, mas também ele teve medo, né? Não sei se foi o sacerdote ou o levita que estava com medo de tocar, né? Mas ambos tiveram medo. E o bom samaritano não teve medo de se aproximar. Não tenha medo de se aproximar das pessoas.
não tenha medo de cumprir a vontade de Deus. E em Atos 8, né, ele fala sobre a perseguição. Que a perseguição, ela, muito pelo contrário, ela não parou a igreja, né? Muito pelo contrário, ela alavancou a igreja. Então, a igreja cresceu com a perseguição. Então, quando a gente encontra essa paz, essa segurança em Deus, de estar no centro da vontade dele, ele vai fazer o melhor, ele vai cumprir a vontade dele na nossa vida. Pode passar. Então, cada cristão é missionário onde vive e trabalha. A reforma da cidade começa pela reforma do coração. Isso é algo que tem que ficar bem claro. No coração que começa. E a igreja como presença redentiva. Então, a gente precisa observar a nossa igreja como uma presença que é um canal de redenção de Deus na sociedade, né? Que adora, que serve, que anuncia. Pode passar. O desafio é integrar palavra e ação, né? Que a gente sabe, mas é um desafio constante até até a gente entrar na Nova Jerusalém, nessa cidade celestial, será um desafio, mas é importante que a gente se anime, né? Entre irmãos. E uma tarefa, né? Para que a gente pense, né? Identifique uma área de dor na cidade e responda de acordo com princípios cristãos. Que área que você imagina assim de Botucatu que é uma área de dor? Que você vê que é uma área que está carente de Deus? Eu acho que como que Deus está vendo essa cidade com tanta destaque da natureza, do meio ambiente, Sim. também de tanta destruição da natureza. O homem não preserva mais a natureza, destrói. E como que Deus vê isso? Sim. Isso te incomoda? Muito. Porque cada vez que a gente passa numa rua, Avenida Santana, Costa Verde, enfim, a cidade toda se vê tudo lá, água que foi retirada e ninguém coloca outra no lugar. E assim, as pessoas não estão preocupadas com isso. Os cristãos não estão, né? Hã? Os cristãos não estão, né? Não, as pessoas não estão preocupadas com o meio ambiente, com a natureza. E quem criou a natureza? Deus. Mas o homem destrói a natureza sim, sabe? Esse é um exemplo muito interessante que você deu de como é a missão urbana, né? A missão urbana, ela tem o lado de evangelizar, mas ela tem esse outro lado da gente ser um agente de transformação na sociedade, seja na cultura, seja na arte. Por que a gente às vezes fica inimigo de dançar, por exemplo, né? Dançar é pecado? Depende, né? Mas a dança em si não é pecado, é como eu danço, o que eu danço. Então a questão dessa ênfase, né, no ecossistema, na natureza e tudo mais, é uma área importante que talvez Deus esteja querendo te usar como agente de transformação ali, em algum lugar nesse contexto ali, seja da prefeitura, seja fazendo alguma atividade social e demonstrando o seu amor por Jesus através daquela atividade, e assim todos nós. O que incomoda você é uma área que você precisa prestar atenção. Talvez Deus esteja querendo te usar na cidade para fazer a diferença. Eu acho que antes Adão tinha que cuidar do jardim. A ordem foi para ele. E nós temos que cuidar da cidade. De maneira integral, em todos os níveis. Tanto no aspecto ambiental, né,
Não sei se vocês sabiam que tinha um gambá na igreja, no meu escritório, de ontem para hoje. Aí tivemos que chamar ambiental para tirar o gambá aqui. Mas desde um gambá a pessoas nas mais variadas circunstâncias emocionais, de carências e necessidades. Então, é fato que às vezes uma igreja não consiga fazer tudo, mas várias igrejas com ministérios distintos podem cumprir a sua missão de acordo com o chamado que Deus tem dado para elas. Agora é importante a gente descobrir o nosso chamado. O que Deus nos chamou, exemplo aqui, a Monte Sião para fazer. O tempo que a gente estava lá no Paraíso, quanto de universitários passaram pela igreja. Entendo que é uma brecha, um ministério que Deus deu para a igreja. Então, se cada igreja conseguir identificar esse chamado e cumprir esse chamado, vai alcançar pessoas. Não tem pergunta mesmo? Você quer ver? Eu esqueci. Até eu esqueci. Qual é a... Identificar qual é a maior dor, assim, você acha que precisa mais de... No meu caso, assim, eu preciso mais delegada da minha vida no hospital, Então, eu vejo esse lado também, Tem muita gente... Muito sofrimento. Falta de esperança, Então, no meu caso, assim, tem essa experiência no hospital. Eu pude falar bastante. Mas fica na semana, essas coisas, pacientes. Eu fui fazer, assim, dentro do meu alcance eu fiz. Eu percebo bem, hospital. É um lugar mesmo, de dor, sofrimento, desespero. Você trata de Deus, você vai e tudo mais. Botucatu foi uma cidade idólatra no passado, que teve de tudo, de arcebispado, E depois ela foi mudando para entre ateísmo e modernismo e muitas crenças, porque é a cidade do Saci, então tem muito folclore, muita crendice, e hoje a gente vê que ela é espírita, muita gente indo para as religiões afro, ela pegou vários níveis aí de espiritismo. E hoje também tem no Botucatu muito usuário de droga. Então tem pontos de drogas em toda a ferrovia, na estação, viadutos, vai pegando. E é uma cidade que teve muito suicídio de jovens, uma coisa que foi impressionante, porque muito suicídio. Chegava por placas no viaduto tentando animar as pessoas, porque teve gente que pulou dali. Então, a gente tem que orar muito por essa cidade e tentar mesmo sair da igreja, evangelizar, chegar neles, porque é muito sofrimento. Então,